Sabe aquela pequena mágica que acontece quando um celular simplesmente acorda com o som da sua voz? É algo que a gente já se acostumou, mas por trás dessa conveniência toda existe um quebra-cabeça de engenharia gigantesco. E a grande pergunta é: como isso é possível sem acabar com a bateria do aparelho? Pois é, esse é o paradoxo que a gente vai desvendar hoje. Parece que desafia as leis do consumo de energia, né? Mas a solução para isso é uma das coisas mais engenhosas que tem dentro de um smartphone. Para entender essa solução, a gente precisa seguir a jornada do som passo a passo. Esse aqui é o nosso mapa. A gente vai acompanhar o sinal de áudio por 5 estágios cruciais, desde o momento em que ele é uma simples onda sonora no ar, até virar um comando que o processador finalmente consegue entender. Então, nossa jornada começa aqui, com o maior de todos os desafios. Como é que se projeta um aparelho que está sempre ouvindo, mas que ao mesmo tempo é um mestre em economizar energia? E tudo mesmo, começa no microfone. É nesse exato ponto que a física do som encontra a eletricidade. É onde as vibrações da nossa voz no ar são transformadas pela primeira vez num sinal elétrico. Os celulares de hoje usam uma tecnologia chamada MEMS. Para a gente entender, dá para pensar nele como se fosse um tímpano, só que minúsculo e super tecnológico. Quando as ondas sonoras chegam, uma membrana vibra, e essa vibração muda a distância dela para uma outra placa. Essa pequena mudança na distância altera algo chamado capacitância, e é isso que converte diretamente a pressão do som em um sinal elétrico. Agora, aqui tem uma coisa fascinante: a decisão de engenharia de usar o microfone analógico. Num mundo que é obcecado pelo digital, por que voltar para o analógico? A resposta é genial. Um microfone analógico tem latência zero. Ele manda um sinal puro, sem processamento nenhum. É como se ele entregasse os ingredientes mais frescos possíveis para um chefe de cozinha, em vez de entregar um prato já meio pronto. Beleza, então agora a gente tem o nosso sinal analógico purinho. Só que o próximo desafio dele é um verdadeiro teste de sobrevivência. Atravessar o interior do celular, que é um lugar eletricamente muito barulhento. Essa citação da fonte que a gente usou resume o problema perfeitamente. O sinal de áudio, que é super fraco, precisa viajar do lado dos sinais do Wi-Fi, do Bluetooth e do próprio processador principal, que são milhões de vezes mais fortes. É um ambiente hostil demais para um sinal tão delicado. Então, como é que se protege esse cordeiro? A solução é uma técnica incrivelmente elegante chamada sinalização diferencial. Em vez de mandar o sinal por um fio só, o sistema manda ele por um par de fios. Olha só como isso funciona. Que sacada! Primeiro, o sistema cria uma cópia exata do sinal, só que perfeitamente invertida, como se fosse um reflexo no espelho. Aí os dois viajam juntos por aquele campo de batalha e o mais importante, qualquer ruído que atinge eles afeta os dois do mesmo jeitinho. E no final da jornada, a mágica acontece. Esse slide mostra o resultado de forma brilhante. Quando o circuito lá no destino subtrai um sinal do outro, o ruído, que era idêntico nos dois, simplesmente se anula, desaparece. Mas olha só que incrível o que acontece com o sinal. Ele não só sobrevive, como ele praticamente dobra de força. É uma solução 2 em 1. Elimina o ruído e ainda amplifica o sinal. Genial! Ufa, depois de sobreviver a essa jornada perigosa, nosso sinal analógico, agora limpo, chega ao próximo destino, o códec de áudio. É aqui que ele vai ser transformado, vai deixar o mundo analógico para trás e virar, finalmente, dados digitais. E essa transformação não é um processo qualquer, não. Usa-se uma técnica avançada chamada modulação sigma-delta. O primeiro passo pode até parecer um exagero. O sinal é fotografado ou amostrado milhões de vezes por segundo. Tipo, muito mais do que seria necessário para capturar a voz humana. Mas claro, existe uma razão muito inteligente para isso. É que todo o processo de digitalização acaba criando um pouquinho de erro, um tipo de ruído chamado ruído de quantização. Ao fazer essa amostragem numa frequência altíssima, esse ruído acaba se espalhando, como se fosse uma camada bem fininha de poeira por todo o espectro de frequências, como a gente vê aqui. E é aqui que entra um truque chamado modelagem de ruído. O sistema funciona como se fosse uma vassoura mágica, varrendo toda essa poeira de ruído da área que a gente consegue ouvir e empurrando tudo lá para as frequências super altas, onde é completamente inaudível para nós. O resultado, um sinal digital incrivelmente limpo, com o ruído todo escondido onde não importa. Ok, agora a gente tem dados digitais puros. Eles precisam viajar para o cérebro do aparelho, que é a CPU.
Essa viagem acontece por uma espécie de via expressa digital chamada I2S. E nessa via existe uma dinâmica de poder, digamos, surpreendente. O ponto-chave aqui é quem dita o ritmo. A gente poderia pensar que é a CPU, o processador superpoderoso, né? Mas não. Nessa relação, o pequeno chip de áudio, o codec, é o mestre. E a CPU é a escrava. O codec gera o sinal de tempo, como se fosse um maestro ditando o ritmo, e a CPU simplesmente obedece e segue as ordens dele. Mas por quê? A resposta está em uma palavra: jitter. Jitter são pequenas instabilidades no tempo do sinal digital. Pensa num metrônomo que não consegue manter um ritmo constante, sabe? Para áudio digital de alta qualidade, ter um tempo estável é absolutamente crucial. O codec de áudio é especialista em criar esse sinal de tempo limpo e preciso. Já a CPU, com milhares de outras tarefas acontecendo ao mesmo tempo, é muito barulhenta eletricamente para fazer isso com perfeição. Então, o especialista assume o controle. Finalmente, o nosso sinal chega ao seu destino final. E é aqui que a resposta para aquele mistério da bateria que a gente falou lá no comecinho é finalmente revelada. O grande segredo é que o sinal não vai direto para a CPU principal, aquela que gasta um monte de energia. Em vez disso, ele vai para um herói anônimo, o processador sempre ativo, ou AOP. Ele é um processador minúsculo projetado para fazer uma única coisa com o mínimo de energia possível: escutar. E com isso, o paradoxo da bateria está resolvido. O processo é simples e brilhante. Primeiro, o AOP, nosso guardião de baixo consumo, fica lá, ouvindo o tempo todo. Segundo, ele roda uma pequena rede neural que foi treinada para reconhecer uma única coisa: a assinatura sonora de "E aí, Siri?". E terceiro, e mais importante, só quando ele ouve essa frase mágica é que ele manda um sinal para acordar a CPU principal, grandona e poderosa, do sono profundo dela. Resumindo então, a mágica do "E aí, Siri?" se apoia nesses 4 pilares de engenharia, todos trabalhando em perfeita harmonia. Desde a proteção contra o ruído, passando pela conversão de alta fidelidade, o tempo perfeito e, finalmente, a eficiência energética extrema. Cada etapa dessa jornada foi meticulosamente pensada. E isso nos deixa com uma última reflexão. Todo esse sistema complexo foi construído para capturar e entender a voz humana com a maior fidelidade que existe. Mas, e se a gente usasse isso para o contrário? Numa era de vozes sintéticas quase perfeitas, será que essa mesma tecnologia poderia ser a chave para identificar aquelas minúsculas imperfeições que ainda separam o que é humano do que é artificial? Fica aí a ideia para a gente pensar.